comentarista falou aqui, por que não acontece bastante, mais frequência, esse cura na igreja? Será que cessou, como aqueles estudiosos falam aí, que só foi na igreja primitiva que aconteceu, hoje não tem mais, hoje acabou esse dom de cura, cessou do dia de hoje? Eu creio que não, porque só em for ver, irmãos, domingo passado, uma irmã que subiu aqui nesse mesmo altar que eu estou aqui e falou o testemunho que Deus curou ela da enfermidade. Então, as curas é para o dia de hoje, não é para o dia da igreja primitiva, não é só não, é para o dia de hoje também, para a igreja do dia atual, do dia de hoje. Então, nós estamos aqui, vimos, eu creio que os irmãos também já viram muitas curas acontecer com seus olhos, você já viu Deus fazer muitas maravilhas através da sua vida, através da vida de alguém que você viu. Então, o dia, aleluia, as curas é para o dia atual, não é para o dia da igreja primitiva. Essa linha de pensamento desses estudiosos está totalmente fora, porque a igreja é para hoje, irmão. Os dons são para hoje também. Amém, irmãos? Vamos entrar aqui no primeiro top do nosso tema aqui, o dom da fé, que está em 1 Coríntios 12, 9. O que significa fé? O que significa fé, irmãos? Aqui a lição não está aqui, não tem a lição, mas vou aqui escrever aqui. Significa a fé. Latim, fides. É a confiança que depositamos em todas as providências de Deus e a crença que Ele está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu, e a convicção de que a sua palavra é a verdade. Aleluia. Nós temos que ver também em Hebreus capítulo 11, versículo, que é bem conhecido da igreja, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Essa aqui é a fé, ou seja, essa fé aqui que está incluída aqui nesse dons de poder, irmãos. Mas só que essa fé aqui não é um dom, como na Bíblia, é diferente. Tem uma fé que todo mundo tem, né, irmãos, uma fé natural. Essa fé que todo mundo crê em alguma coisa. É uma fé natural, só que esta fé aqui, como a Bíblia fala aqui, vou ler aqui para os irmãos entenderem. Vimos nessa passagem elementos da fé, ou seja, trilogia da fé, que faz 3 partes da fé aqui, irmãos. Para os irmãos entender sobre esse versículo que eu li aqui, capítulo Hebreus 11, versículo 1, que diz assim, o primeiro, ela é o fundamento ou a base para a confiança de Deus. Isso aqui é a primeira base desse elemento aqui da fé. Ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Quem que não tem confiança em Deus? Mesmo se a pessoa não for um cristão, não for crente, mas confia em Deus. A não ser que ele fala que é ateu, mas todos confiam em Deus. Todos têm confiança em Deus. Então, a pessoa tem fé. Mesmo não sendo crente, ou não seja crente, mas a pessoa tem fé em alguma coisa. Isso é a fé natural. Que diz assim, outro aqui, o segundo, ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. É o segundo. E o terceiro, ela é a prova das coisas que se vê, mas são esperadas, ou significa convicção antecipada. Ou seja, a pessoa tem convicção, ter certeza que vai dar certo. É a mesma coisa, irmão, se você pensar, não, de manhã cedo eu vou atrás de um emprego, e vou usar minha fé, vou atrás de um emprego. A pessoa não está vendo nada, não vê nada, mas de repente a pessoa vai lá, entra num lugar, não tem placa, não tem nada, você entra, começa a conversar com um rapaz, de repente o rapaz fala, hoje estou pegando pessoas para trabalhar, você quer trabalhar aqui na empresa? É a fé que a pessoa teve na que saiu pela manhã. Você não vou buscar um emprego, mas vou com fé. E a pessoa conseguiu, porque Deus viu a fé daquela pessoa e Deus concedeu aquela oportunidade daquela pessoa trabalhar naquela empresa. Então, é a fé. Mas, irmãos, é diferente da fé como um dom. É diferente, que vamos ler aqui. Porque
a fé aqui, ó, como um dom, diz assim, o segundo subtópico, é distinta daquela que recebemos por ocasiões da nossa conversão. A fé salvífica igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Ou seja, em Romanos 10, 17, você vê que a fé, essa fé aqui salvífica é diferente do dom da fé, porque essa fé aqui, como Romanos fala 10, essa fé é para a salvação da alma da pessoa. Não é a fé como dom, é para a salvação da alma da pessoa. Se com tua boca confessares ao Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Quer dizer, a pessoa está usando uma fé, aleluia, não como dom, mas para a salvação da alma daquela pessoa. Se o pastor estiver de acordo, o pastor dá um ok aí, pastor, está indo bem, pastor, né? Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Aí é a fé, é diferente, como estamos aprendendo aqui nesta manhã. Só que o dom da fé, vou ler aqui, o que significa o dom da fé? Pode ser considerado como um dom especial da fé para uma necessidade particular, ou algum o define como a fé que remove montanha, trazendo manifestação incomuns ou extraordinária do poder de Deus. Então, se a gente for ver aqui, a gente pode ver que vimos, irmãos, esse dom de poder em várias passagens da Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, quantas passagens teve ali? Uma passagem aí que os irmãos conhecem é Daniel. Daniel, na cova dos leões, seus amigos, na fornalha, e aqueles homens ali usou só o dom de fé. Por exemplo, que não aconteceu nada com eles. Outros milagres lá, dom também de fé, que teve também foi de Elias. No Monte Carmelo, como aqui Elias até zoou com os profetas de Baal, brincou com os profetas de Baal. O que aconteceu ali? Então, o dom de fé daqueles homens que teve. Então, você vê que esses homens no Velho Testamento teve esse dom, praticou esse dom de fé. Moisés, se irmãos for ver aqui, como está aqui na lição aqui, vamos lá para a lição, o terceiro subtópico, que diz assim, o exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, o que Moisés disse? Não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós, e vos carareis. Quer dizer, o dom de fé, irmão. O que dom? O Moisés já profetizou, já falou já que Deus ia livrar ele. Quer dizer, a fé do homem já estava lá grande na vida, na sua vida, porque, irmãos, quem que ia esperar? A Bíblia fala assim que os egípcios já estavam já próximo daquele povo ali. Não tinha como mais saída, não tinha mais saída. O que podia acontecer? É só usar a fé daquele homem. Ele usou a fé dele, que ele tinha de Deus, que ele cria, ele estava acreditando, creu que Deus podia livrar ele, mas ele usando a sua fé, o dom como fé. Então Deus fez o quê? Deus livrou. Deus livrou aquele povo. E o que ele falou aqui aconteceu. E está lá em Êxodo, capítulo 14, do 13 ao 14. Que os irmãos viram tudo o que aconteceu. E diz assim, ó, viu pela fé o livramento do Senhor, antes de o fato acontecer. Irmãos, e nós precisamos desse dom. Como a Bíblia fala, né? Se você quer o dom, peça a Deus os melhores dons.
peça a Deus, irmãos. Deus tem para nos dar, nesta manhã, os dons. Porque muitas vezes a gente não recebe, porque a gente não pede. Porque a gente não, as igrejas hoje não tem, são poucos que têm, mas porque não recebe, porque não busca. Porque não se lê aqui, na introdução, se vocês vão ver aqui, ó, lá embaixo, que eu vou botar aqui um pouquinho aqui, na introdução, nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessidade à vida da igreja. Se você deseja, se você deseja recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor, proporcionado à edificação da igreja, busque-o com fé em oração. Então, a gente tem que buscar esse dom com fé e oração. Eu falo para os irmãos que a gente vai ler aqui ainda esse dom aqui, mas é um dom que a igreja tem que ter, irmãos. O dom de fé. A igreja tem que ter, os irmãos têm que ter esse dom. Eu sei que Deus dá a quem Ele quer. Não é que nós vamos querer esse dom, mas Deus dá a quem Ele quer. E Deus quer derramar, Deus quer dar esse dom de fé a toda a igreja. Os irmãos, eu vi ontem uma foto que o pastor mostrou lá, o pastor viu lá uma foto lá, o dom, aqui antigamente foi derramado os dons espirituais a muitas pessoas na igreja. Por que hoje é diferente? Porque naquela época o povo buscava, o povo tinha interesse em buscar e recebia os dons. Hoje, porque as pessoas não sabem, a pessoa não está querendo, se está querendo ou está disperso, tá? Mas Deus quer derramar a cada um de nós esses dons de fé. Amém, irmãos? Vamos lá por mais um top aqui, que já está já. Vou ler aqui para os irmãos entenderem aqui um pouquinho, irmãos, sobre fé salvífica e dom de fé. Fé, os irmãos já sabem, firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Fé salvífica, proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Dom de fé, capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Há muitos importantes distinguir essa expressão uma das outras, a fim de que haja um perfeito entendimento. Vamos lá ler aqui, segundo subtop, dons de curar, que está em 1 Coríntios 12 e 9. Tudo aqui, irmãos, está no livro do Coríntios, na Epístola do Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: o que são os dons de curar? O que são os dons de curar? São recurso de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sobre sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. O Senhor é quem sara. Está em Êxodo lá. A concessão desses dons à igreja deve-se necessidade de um evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa a não crente que outra hora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Está lá em Mateus 16, 17 e 18. Vamos ver que a palavra curar está no plural. Por que no plural? Porque não é, portanto, um dom, mas vários dons. Não só está como os outros que está no singular, um dom, mas aqui está aqui, o dom de curar está no plural, que são vários dons de curar. E nessa passagem aqui, os irmãos mesmo vê que Jesus mesmo falou lá em Marcos, né? Vamos lá ler Marcos 16. Volta aí, lê aí, tá aí. Marcos 16.
16 ou 18. 17, 18. 16, 17 e 18? Diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Amém. Então Jesus já concedeu para os discípulos, irmão. Já falou para os discípulos, pôr as mãos sobre os enfermos e ser curado. Então, se você for ver lá em Tiago também, de Jesus falando também, em Tiago, se alguém está enfermo, chama os presbíteros e ele colocar as mãos, orar com a fé e aquela enfermidade a ser tirada. Então, isso aqui não é para a igreja lá para trás, lá, a igreja primitiva só, não, é para a igreja de hoje. É para que a igreja venha a ser edificada. E na igreja tem que ter essa manifestação desse dom. Tem que ter. Porque, irmãos, a gente for ver assim, os irmãos mesmo sabem, como novo convertido, e eu tinha só 2 meses de evangélico ainda, e sexta-feira que o pastor me chamou para mim poder visitar um irmão que estava com câncer. Esse irmão estava com câncer. E aí foi uma caravana de irmão para essa casa desse rapaz. E quando eu cheguei lá, esse rapaz estava passando um palito, passando esse pedestal aqui, magro. Estava ele e a sua esposa. E ali nós fez o culto, os irmãos fez o culto, e Deus levantou um pastor lá para falar que alguém não estava acreditando o que Deus ia fazer com aquele rapaz. E aí eu pensei comigo, todo mundo tinha mais de 15 anos de evangélico, outro 10 irmãos. Eu falei, só tinha 2 meses, eu falei, eu não sou, né? Eu pensei comigo, eu não sou, porque eu estou com a fé de ver esse rapaz, e no meu coração, estou com a fé de ver esse rapaz se levantar e ser curado. E aí, irmãos, nós oramos e foi embora. E de repente, passou um mês, esse irmão, rapaz, foi curado dessa enfermidade. Deus curou aquele rapaz. E aí foi descobrir quem que não estava acreditando. A esposa dele. E a própria esposa dele não estava acreditando que Deus ia fazer um milagre na vida daquele homem. Você vê que a pessoa está junto, você vê que os irmãos que veio de fora, viu aquela situação e estava acreditando que Deus ia curar aquele homem, mas a sua esposa não estava acreditando. E Deus foi lá e curou, irmãos. Curou para a glória do nome de Jesus. O rapaz começou a ficar forte e Deus começou a trabalhar na vida dele. E tinha um negócio lá e Deus multiplicou o negócio dele e só bênção na vida desse irmão. E graças a Deus por isso. Então a gente vê com nossos olhos e nós precisa acontecer, irmãos, no nosso meio, para que a igreja venha ser edificada também por esse dom. Muitas vezes é raro acontecer, né? Muitas vezes eu vi a irmã aqui contando aqui, eu fiquei maravilhado, fiquei alegre, porque aqui na igreja aqui, ainda Deus tem misericórdia, Deus faz essa operação de milagres ainda nessa igreja, porque eu já vi muitos milagres acontecer aqui nesta igreja. É porque, irmãos, os irmãos estão orando. Os irmãos estão orando. Muitas vezes a pessoa que recebe não tem a fé de ser curada, mas o irmão que está orando tem a fé daquele irmão ser curado. E Deus ouve, Deus age através da fé do irmão que está orando para que Deus venha curar aquela pessoa. Então, irmãos, são para hoje. São para hoje. E nós temos que buscar esse dom, aleluia, para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Diz assim, o segundo subtópico: a redenção das curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através das obras expiatórias efetuadas por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Os irmãos bem sabem que tem
uma linha de teologia aí. Vá para frente, lá vamos aprender, vamos falar um pouquinho. Mas, irmãos, ainda nós estamos aqui nesse corpo, essa matéria aqui, que ainda habita o pecado dos nossos pais. Ainda que o espírito e a alma estão salvos, mas nosso corpo, ainda, irmãos, está aqui, nessa terra aqui, ainda cometido de pecado. Então, só que quando vai vir a redenção, quando Jesus voltar, quando Jesus levar a gente, aí sim. Mas quando nós estamos aqui, nesta terra, que ainda vive nesse corpo, irmãos, ninguém se engana de ouvir a passagem bíblica. Aí eu estou um irmão falando aí que o crente não fica doente. O crente não pode ficar doente. Se o crente ficar doente, porque está acontecendo alguma coisa com esse crente. Esse crente está vivendo um pecado e está alguma coisa acontecendo. Não, irmãos. O apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 8, o versículo 23, que eu gosto muito dessa passagem aqui, que fala, não só eles, mas nós também, que somos nós, os crentes também. Vamos passar por momentos difíceis das nossas vidas, de enfermidade, que se, muitas vezes, pode ser que a enfermidade que muitas vezes o irmão vai passar por beira da morte, tem enfermidade que é só uma dorzinha só que você vai passar, mas todos nós vamos passar. Não tem como falar de quem é super crente aqui, que não faz, não. Eu nunca tive doença na minha vida, desde que eu me converti, nunca tive doença. Mas quem é esse que ele falou? Não tem esse, irmãos, que não teve cometido de uma enfermidade. Então, esse aí vai passar quando Jesus vir buscar a sua igreja. Como esse corpo imortal e corruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Toda sorte de doença vão passar, mas que um dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, isso tudo vai passar. Aleluia, vai ter um corpo glorioso, não vai ter mais enfermidades, não vai ter mais dores, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais nada, porque vamos viver com o Senhor, aleluia, o nosso corpo glorioso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, irmãos, a necessidade desses dons. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja. Aí, irmãos, da atualidade, no mundo incrédulo, em que a medicina se envolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar Deus. A humanidade precisa compreender as suas limitações e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Aleluia. O Senhor tem todo o poder, irmãos. Todo o poder de curar. Mas muitas vezes hoje, a medicina, muitas vezes até desengana muitas pessoas, até mesmo cristão. Você vê, cristão, a pessoa chega no hospital, muitas vezes ruim, doente, aquela doença que a gente olhar humano, a gente fala assim, não tem mais jeito, né? E os médicos, muitas vezes, na que vê aquela situação, até desengana, até dá os dias para que a pessoa venha se morrer. Vou dar só um mês de vida para esse rapaz, que esse rapaz não vai passar, não. Mas, irmãos, a Bíblia fala assim que tem um louvor que diz que Jesus vai além da medicina. Jesus vai além da medicina. Então, o poder está na mão do Senhor, não está na mão dos médicos. Deus capacita os médicos, sim. Deus dá sabedoria, capacita os médicos, porque é importante no dia de hoje ter médico, mas quem cura, que tem todo o poder de dar o diagnóstico de vida e de morte, é Deus. É o Senhor, porque Ele tem todo o poder para nos dar, para nos abençoar. Então, hoje a medicina está se multiplicando e as pessoas, os médicos querem ser acima de Deus, quer passar de Deus. Então, como nós vamos aqui, irmãos, o Senhor sana toda doença, porque Ele tem todo o poder, foi dado todo o poder nos céus e na terra. E muitas vezes, por isso que Deus nos usa o servo,
que tem, né, desejo de receber esses dons, para poder ir lá orar e curar aquelas enfermidades. Quantas pessoas Deus usa ali nos médicos? Os médicos falam que não tem mais jeito, Deus vai lá, usa uma pessoa, fala assim, não, tem jeito sim. Ora pela essa vida que eu vou curar, vou libertar, vou tirar dessa situação. E Deus vai lá e faz isso, irmãos. Então, hoje, é só para o dia de hoje. Nós estamos vivendo o dia de hoje e Deus quer derramar na minha vida, na tua vida, esses dons, para que a igreja venha a ser edificada, mais uma vez que eu falo, para ser edificada, para que as pessoas possam ver, aleluia, que Deus, aleluia, ainda está no comando, Deus está no controle de tudo ainda. Amém, irmãos? Vamos correr aqui. Diz assim, ó, o terceiro subtop, o dom de operação de milagres. O dom de operação de milagres, que diz assim, o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Aleluia. Esse daqui é forte, irmãos. Esse dom de operação de maravilha, os irmãos mesmo vê e já sabem quando Jesus operou ali esses dons aí de maravilha, né? Naquela mulher que perdeu seu filho, estava já morto já, estava a caminho de ser enterrado. Jesus parou ali o caixão ali e colocou as mãos ali, aquele rapaz, aquela moça ali levantou ali daquele caixão ali. Ali foi um dom de operação de maravilha. Outro foi Lázaro. Os irmãos mesmo lembram de Lázaro, morto já faz 4 dias, cheirando mal, ninguém, né? Aí Jesus vai lá, chega e não chega atrasado, chegou na hora certa, que a pessoa fala que Jesus chegou na hora certa, e ali operou ali essa operação de maravilha, e aquele rapaz, Lázaro, foi tirado daquela tuba ali, e levantado e saído ali, ficou vivo. Então, esse dom de maravilha, irmãos, é um dom que Deus requer fé, e muita fé, né, pastor? Para poder você orar e a pessoa que está praticamente morto, né, e reviver, é só Deus mesmo na vida, e Deus quer conceder a cada um de nós. O exemplo bíblico, segundo o subtópico, exemplo bíblico, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atentou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outro exemplo de operação de maravilha no ministério de Jesus: a ressurreição do filho da viúva de Naí, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. É tudo que eu falei aqui, irmãos. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno, neste mundo que estamos vivendo, com poder e graça. Aleluia. E os irmãos mesmo vê assim que quantos operação de maravilha o mestre, o Senhor fez aqui. E muitos ainda que ainda na Bíblia não colocou, porque se fosse para colocar tudo que Jesus fez, não tem Bíblia, não tem livro para poder conter aqui. Mas que ele colocou aqui, irmãos, é interessante aqui, o que Deus fez, porque nada para o Senhor é impossível, nada para o Senhor é impossível. Tudo é possível para o Senhor, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que busca, é possível sim. Muitas vezes nós estamos precisando de uma resposta da parte de Deus para uma pessoa que está precisando de uma cura, de uma libertação. Irmãos, muitas vezes a gente nem vai lá na casa da pessoa. Deus usa você dentro da sua casa, você só ora dentro da sua casa pelo telefone e Deus vai lá e manifesta o poder dele e a pessoa é curada. Esse tempo atrás aqui, quando eu estava morando na casa da minha sogra, eu estava já preparando para comer. Já estava me preparando para me jantar, fiz o prato, e estava meu doce cunhado. E aí, irmãos,
eu estava preparando, aí veio a ligação para mim, ligou, aí o pastor de Jailton falou assim, Sandro, vamos ali fazer uma visita ali. Ele não falou para Kim, para o irmão, ele só falou assim, que esse rapaz, esse irmão, está enfermo, está doente, e está de cama, né? Aí eu falei, tá bom, pastor, eu vou. Aí eu coloquei a comida lá, o meu cunhado falou assim, mas rapaz, esse camarada é doido, deixa a comida dele para poder ir para visitar irmão, né? O rapaz falou para mim, o meu cunhado. Aí eu deixei a comida lá, fui. E quando nós chegou na casa desse rapaz, ele abriu a porta assim, o filho dele abriu a porta, nós entrou, e ele saiu do quarto assim, né? Já cansado, todo abatido, e nós não oramos, nós não falou nada da paz de Deus, nós sentou e começou a falar a respeito de Jesus lá. E quando nós falou assim, irmão, o rapaz começou a sentir, acho que sentiu algo tão especial na vida dele, assim, que ele falou assim, irmão, Deus é fiel. Hoje eu não estou sentindo mais nada já. A enfermidade começou a sair dele. Irmãos, a gente não orou. A gente não fez, a gente não, né? E Deus começou a operar na vida daquele rapaz lá, que o rapaz se sentiu tão forte e fortalecido, que Deus curou ele imediatamente naquele momento. Então, você vê que é para hoje. A gente tem que buscar esse dom. Nós temos que buscar, porque eu sei que tem muitas que distorcem, né? Muitas pessoas que usam esse dom para beneficiar, para poder obter riqueza, dinheiro, como nós vamos ver aqui agora, no terceiro subtópico, que diz assim, as distorções do uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autoridade divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar dos doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelo enfermo. Aleluia. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. A independência de que ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Está em Marcos 16, 18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Então, irmãos, a gente vai ver, os irmãos bem sabem e conhecem. Tem aí muitos aí que falam, os adeptos, né, da confissão positiva, né? Temos aí que falam que você não pode decretar, determinar, você tem que determinar, tem que decretar. Irmãos, isso aí a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não fala a respeito que você tem que orar e decretar a sua cura, decretar a cura da pessoa. A gente que não vai debater aqui de contra essas pessoas, mas a Bíblia nos ensina isso, não ensina. A Bíblia fala que eu sei que a oração do justo pode muito ser efeito, mas a gente decretar, que somos nós, irmão, para decretar alguma coisa, que manda é Deus, que faz é Deus, não é nós. Se Deus quiser que Ele venha fazer, Ele faz. Se Deus quiser que Ele opere maravilha na vida da pessoa hoje, Ele faz. Senão, Ele é Deus, irmãos. Agora, a gente querer impor uma cura, impor algo da parte dele que a gente não tem autoridade nem poder para isso, que somos nós. A Bíblia fala que, como eu lembro aqui, somos seres humanos limitados. Dependemos do quê? De Deus. Dependemos do quê? Da vontade de Deus para operar. Então, que nesta manhã, irmãos, não vamos querer decretar alguma coisa, impor, colocar Deus na parede, como as pessoas falam, colocar Deus na parede e falar assim, Senhor, faz isso. Não, irmãos. A Bíblia fala aqui, como eu leio aqui, a oração do justo pode muito ser efeito. Independente de ter dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveria impor as mãos sobre os enfermos para que ele seja curado. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura, que sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Orar, aleluia, interceder
esperar de Deus a resposta. Aleluia. Porque na hora e no momento que Ele quer, a vontade é dEle. A soberania, a vontade é do Senhor, não a nossa. Que nós vimos aprender nesta manhã a respeito dos dons. Se os irmãos não entenderam, que o Espírito Santo possa conceder a oportunidade para os irmãos estar aí aprendendo cada dia mais no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Jorge, do superintendente, nosso irmão Jonathan, e do professor está aí, no nome de Jesus, irmão.